Pessoal, bem-vindos! Mais uma aula de produtos bancários. Hoje a gente vai estudar tudo que a gente precisa saber para acertar as questões lá na nossa prova da Sescran Rio sobre consórcio, tá bom? Detalhezinho importante aí. Eu fui fazer uma busca de questões de consórcio e sobre o produto consórcio eu não achei nenhuma questão, tá, galera? Eu encontrei várias questões sobre a administradora de consórcio, que foi um assunto que a gente já tratou quando a gente estava estudando os operadores do Sistema Financeiro Nacional. Então, as questões que eu encontrei de consórcio, que na verdade são sobre a administradora de consórcio, elas estão naquela aula. Sobre o consórcio em si, eu realmente não achei questões. Então, isso eu acho importante colocar para vocês. Primeiro, porque no final da aula aqui não vai ter questões, vai ter só a teoria. E segundo, porque se nunca caiu em prova, algum dia vai cair. E será que não vai ser na de vocês agora? Pode acontecer, tá? Lembrando que quando eu falei ali sobre previdência, eu falei que o consórcio é um produto que o Banrisul está dando bastante ênfase. É um produto que ele quer ter uma participação maior no mercado e, dado isso, está lá explícito no edital de vocês nos produtos bancários. Então, somando todos esses fatores, de novo é mais uma aula aí que vai ser bem detalhada para vocês verem tudo que precisa ser visto. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a definição de consórcio, que eu já trouxe para vocês quando a gente estudou a administradora, mas vamos relembrar algumas coisas. Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcios com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Tá? Como é que eu expliquei isso para vocês? Eu trouxe esse exemplo aqui, aonde tem eu aqui, que tenho R$1.000 por mês, né? Eu tenho R$1.000 disponíveis por mês para poder comprar uma moto que eu estou a fim de comprar. Se eu tenho R$1.000 por mês e eu não vou pegar um empréstimo para comprar essa moto, porque uma opção que eu tenho é essa, né? Eu não tenho ainda os 5.000 que a moto custa. Eu posso ir lá numa instituição financeira, contratar um empréstimo e comprar a moto. Beleza, mas vamos supor que eu não queira fazer isso porque eu não quero pagar juros. O que vai acontecer? Eu estou guardando R$1.000 por mês, eu vou ter que esperar 5 meses para conseguir comprar a moto. Certo? É isso. Agora, tem uma outra possibilidade, que é eu não pegar com a instituição financeira e nem eu ficar sozinho guardando. Eu posso me reunir com outras 5 pessoas que também estão guardando R$1.000 por mês e que também têm o mesmo objetivo que o meu, que é de comprar essa moto no valor de R$5.000. Daí como é que vai funcionar? Eu expliquei para vocês, né? Agora eu trouxe aqui visualmente. A gente vai ter essas 5 pessoas aqui, cada uma está guardando R$1.000. Elas vão constituir um grupo, que é essa união delas, e esse grupo aqui ele vai ter uma duração de 5 meses. Não é isso que está aqui, ó. Consórcio é reunião de pessoas naturais e jurídicas, porque pode sim ter uma pessoa jurídica, mas a gente vai trabalhar mais aqui com as naturais. Com prazo de duração e número de cotas previamente determinados. O prazo de duração está aqui. O número de cotas são justamente essas pessoas aqui. Cada pessoa aqui ela vai ter uma cota. A cota vai ser os R$1.000 que elas estão guardando aí de forma mensal até atingir o capital, que é os R$5.000 que elas precisam para comprar a moto. Tá? Com a finalidade de propiciar seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens. A aquisição de bem está aqui a moto, por meio de autofinanciamento, porque elas estão se autofinanciando. Só que o que vai acontecer? Porque até agora eu só falei que essas 5 pessoas elas vão se reunir em um grupo e elas vão se autofinanciar para comprar a moto. O detalhe é o seguinte, como a gente tem 5 pessoas e as 5 pessoas estão guardando R$1.000 por mês, no primeiro mês desses 5 meses aqui a gente vai ter um total de R$5.000. Olha só, primeiro mês a gente vai ter guardado R$5.000, porque vai ser R$1.000 de cada uma pessoa aqui, são 5 pessoas, dá 5.000. No segundo mês a gente vai ter mais 5.000. No terceiro mês, mesma coisa. No quinto mês, também. A gente vai ter um total de 25.000. A moto custa 5.000. A gente vai ter 25.000, vai dar para comprar 5 motos. O detalhezinho é que no primeiro mês a gente já vai ter o suficiente para comprar uma moto. Concordam comigo? Sim, porque tem 5.000 nesse fundo aqui. No primeiro mês. Então já no primeiro mês, uma moto ela vai ser entregue para uma dessas 5 pessoas aqui. E o sortudo aqui não vai ter que esperar 5 meses. Porque se ele estivesse juntando esse dinheiro aí de forma sozinha, ele teria que esperar 5 meses para comprar a moto. Agora, como ele se uniu aqui, ele já vai receber no primeiro mês. No segundo mês a gente vai ter mais 5.000, vai dar para comprar outra moto. No terceiro mês vai dar para comprar outra moto. O único azarado vai ser o que vai receber a moto só no quinto mês, né? Porque daí ele poderia ter guardado e, enfim, ele ter esperado 5 meses. Mas percebam que 4 pessoas aqui elas vão receber a moto antes do que elas teriam que receber caso elas estivessem juntando esse dinheiro de forma
de forma individual, tá? Foi isso que eu coloquei para vocês quando a gente estudou. Mais ainda, eu falei que quem faz a união dessas pessoas, quem administra isso daqui, é uma administradora de consórcio, tá? E eu falei para vocês lá também que a administradora de consórcio, por estar unindo essas pessoas aqui, está fazendo o serviço de administrar esse grupo, ela é remunerada pela taxa de administração, tá? É isso. Esse foi um exemplo simples para a gente entender o consórcio. Eu pergunto para vocês, eles pagaram juros aqui para comprar essas motos? Não. Eles se autofinanciaram. Cada um ficou guardando R$1.000. Detalhe, né? Aquele primeiro que ganhou a moto, ele vai continuar pagando R$1.000 até o 5º mês, né? Não é que ele deu 1.000, ganhou a moto, parou. Não, ele vai continuar. Porque todos vão pagar 5.000. Só que todos vão pagar 5.000 só quando fechar os 5 meses. Outro detalhe, né? Quem é que vai ganhar essa primeira moto aqui? Porque são 5 pessoas, todo mundo quer ganhar a moto no primeiro mês. Então quem é que vai ganhar? Via de regra, isso daqui vai ser definido por sorteio. Ou seja, vai se sortear uma das cotas. Lembre-se que cada uma dessas pessoas aqui vai ter uma cota, né? Que vai ser os pagamentos que elas vão fazer. Cada uma dessas pessoas vai ter uma cota. E vai ser sorteado, então, a cota, e essa cota vai para uma dessas pessoas, tá? Através de sorteio. É, via de regra, a principal forma que as pessoas conhecem, mas a gente vai ver que depois tem um lance. Que, na verdade, tem até mais lances do que sorteio. Mas a gente já vai chegar lá. Tá? Então, a moto ela vai ser definida por uma dessas pessoas, via de regra, através de sorteio. E a pessoa vai receber a moto já no primeiro mês, a outra vai receber no segundo mês. Tá? Então, nada de novo. Isso daqui a gente já trabalhou lá, né? E eu perguntei para vocês se eles estão pagando juros aqui. Eles não estão pagando juros. O que eles vão pagar é a taxa de administração. Show! Agora a gente vai começar a aprofundar os detalhes, tá? A gente vai começar a ver mais ou menos como é que funciona o consórcio na prática. Isso daqui é só para contextualizar vocês, para a gente chegar e todo mundo ter uma ideia do que é o consórcio. Agora a gente vai começar a ver os termos mais técnicos, tá? Bom, agora a gente não está falando mais de 5 pessoas ou uma pessoa. A gente está com um grupo que tem 200 pessoas. Esse é o normal, tá? São grupos grandes, os de consórcio. São 200 pessoas que estão juntando R$1.000 todos os meses. A ideia é a mesma. Essa é o valor que elas estão pagando, na verdade, por esse consórcio. Então, 200 pessoas, R$1.000, esse consórcio está movimentando todos os meses aí R$200.000. Mas vamos com calma, tá? Qual que é o objetivo? Lembre-se que no consórcio, essas pessoas elas têm um objetivo comum. Qual que é o objetivo? Né? Elas podem, por exemplo, adquirir bens ou serviços. Sim, primeiro, a gente fala muito de consórcio para comprar carro, mas o consórcio ele pode ser utilizado para comprar carro, pode ser utilizado para ser comprado moto, caminhão, ônibus, trator, ou então casa, imóvel, prédio, apartamento, ou ainda serviços. Daqui a pouco a pintura de uma casa, se gerar uma nota de serviço, pode ser comprada por consórcio, uma viagem, não importa. Consórcio hoje é usado para muitas coisas, apesar de que o comum a gente conhece ele mais para aquisição de veículo. Tá? No exemplo que eu coloquei para vocês aqui, eles estão com o objetivo de comprar um veículo que seja no valor de 52.175. Aí eu coloquei esse carro aqui porque esse pessoal aqui, não é que eles vão comprar esse carro. O que eles querem é os 52.175, que é o valor desse carro. Então, essas 200 pessoas, elas estão com o objetivo em comum de receber 52.175. Mas esse 52.175, ele é referenciado em um carro. E o carro é esse daqui, tá? Vamos supor, eu vou colocar apenas aqui a título de exemplo, vamos supor que esse daqui é um Gol, né? Então, essas 200.000 pessoas elas estão com o objetivo de pegar o valor do Gol, que é o veículo de referência para essa carta de crédito que a gente chama. Esse 52.075, que é o valor que eles vão receber, isso aqui recebe o nome de carta de crédito. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas aqui eu falava em comprar moto. Mas na verdade, o que se ganha são os R$5.000. E aí a pessoa, apesar de no nosso exemplo aqui o Gol está referenciando a carta de crédito de 52.175, as pessoas podem pegar esses 52.175 e comprar um Polo, comprar um EcoSport, comprar um Peugeot, alguma coisa, não importa. O que importa é os 52.175 que elas vão receber, que está sendo referenciado no valor do Gol, mas elas são livres aí para comprar. Esse 52.175 ele recebe o nome de carta de crédito. Então essas 200 pessoas, o que elas querem é a carta de crédito. Bom,
Lembra que eu falei que a nossa administradora de consórcio ela vai fazer a administração desse grupo, correto? E para isso ela recebe a taxa de administração. Só que da onde que sai o dinheiro da taxa de administração? Porque é o valor que a nossa administradora ela recebe, né? Ele sai justamente das parcelas que são pagas todos os meses. Eu não coloquei aqui que cada pessoa está pagando R$1.000, coloquei. Bom, desses R$1.000 aqui, a nossa administradora de consórcio está cobrando 10% de taxa de administração. Então, dos R$1.000 aqui, 10% vai ser descontado a título de taxa de administração. Tá aqui, ó. Vou até marcar que esse aqui é a taxa principal do nosso consórcio. Tá? Taxa de administração. Bom, além da taxa de administração, ainda tem outras duas taxinhas aqui que podem incidir. Tem o fundo de reserva e o seguro. Eles não são obrigatórios, mas eles podem aparecer. E se eles aparecerem, eles vão ser num percentual também. Aqui eu coloquei para vocês que o fundo de reserva é 4% e o seguro é 1%. O seguro é para ele pagar em casos de inadimplência ou que a pessoa venha a falecer, por exemplo. É para isso que serve o seguro. Aí tem que ver as condições do seguro, mas a ideia é essa. E tem o fundo de reserva, que ele também é usado para algumas coisas. Depois a gente vai ver. Também é basicamente por causa de inadimplência. Mas depois a gente vê em detalhes o que ele está cobrindo. Mas fato é que se eles aparecerem, eles vão estar em um percentual e esse percentual vai incidir sobre o valor que está sendo pago. Aqui 4% de 1.000 vai dar 40 e 1% de 1.000, isso vai dar R$10. Então, na verdade, dos R$1.000 que cada uma dessas pessoas está guardando, na verdade, só R$850 está sendo utilizado para pagar essa carta de crédito. O restante aqui, que corresponde a esses 15%, eles estão sendo usados para remunerar ou a administradora de consórcio, ou então para fazer o pagamento do fundo de reserva e do seguro, tá? É isso. Aqui eu não coloquei a taxa de administração porque a gente está usando um exemplo mais simples. Agora que a gente está aprofundando, a gente começa a entender que a taxa de administração ela incide sobre o valor da parcela. E na verdade, dos R$1.000, apenas 850, que foi a diferença aqui no nosso exemplo, ele está sendo utilizado para comprar a carta de crédito, tá? Bom, vocês percebem que a pessoa ela quer os 52.175. Então ela vai ter que pagar 52.175. Mas como ela está pagando taxa de administração, fundo de reserva e seguro, na verdade ela vai pagar mais, né? Ela vai pagar um total, esse nosso consórcio aqui, ele tem uma duração de 60 meses. As pessoas elas estão pagando R$1.000 por mês, são 60 meses. Na verdade, ao invés de pagar 52.175, até vou destacar aqui, tá? Em vez de pagar 52.175, essas pessoas elas vão pagar um total de R$60.000. Esse é o valor total que vai ser pago. Renan, mas se elas vão receber 52.175, por que elas vão pagar 60.000, praticamente aí R$8.000 a mais? Porque esses R$8.000 vão ser usados para remunerar a administradora de consórcio a título de taxa de administração, vai ser usado para remunerar o fundo de reserva e o seguro, caso eles constem, como eles constaram aqui no nosso exemplo. Então percebam, o consórcio ele não tem uma taxa de juros, tal como um financiamento de veículo, tal como um empréstimo pessoal, mas ele tem a incidência da taxa de administração e ainda pode ter o fundo de reserva e o seguro. Nesse nosso exemplo, o cara ele vai, na prática, contratar 52.175 e vai pagar um total de 60.000. Deu R$8.000 a mais. Eu pergunto, né, se ele fosse fazer um empréstimo em 60 meses, a uma taxa de juros aí de 1%, 1,5% ao mês, que é mais ainda, será que ele pagaria só R$8.000 a mais em relação aos R$50.000 que ele está pegando, aos R$52.000 que ele está pegando? Não, provavelmente, tá? Ele... Até vou tentar fazer essa conta aqui para vocês. Vou pegar a calculadora. Vamos fazer a conta, ó. Eu vou colocar aqui 52.175 CHSPV. A taxa de juros é 1% I, 60N. A prestação dele deu 1.160, a gente multiplica isso por 60, ele vai ter pago um total, se fosse um empréstimo, a taxa de 1%, que é difícil de conseguir, ele teria pago 69.636. Aqui ele pagou 60.000, aqui ele pagou 69.000, com uma taxa baixa de 1%. Renan, está me vendendo consórcio? Não, calma, eu não estou vendendo consórcio, estou dizendo que aqui no exemplo, como não tem juros e o prazo é longo, nesse nosso exemplo aqui saiu mais barato o consórcio. Isso daqui é regra? Não, não é regra. Até porque, anualmente, o valor, eu não vou entrar nesses detalhes, mas anualmente, o valor aqui da nossa parcela,
ela vai sofrer uma correção. E aí a correção pode ser, se a gente tiver com uma carta de veículo, a correção ela pode ser pelo valor da FIP, por exemplo, do veículo. Por isso que a carta de crédito ela é referenciada em um veículo. Se esse Gol aqui, por exemplo, no ano que vem ele estiver valendo 55 mil, a carta de crédito ela vai passar de 52.175 para 55 mil. E o pessoal que está pagando R$1.000 aqui vai ter que pagar um pouquinho a mais para conseguir garantir que todo mundo consiga receber a carta de crédito em 55 mil. Então tem alguns custos no consórcio que se a gente estiver calculando hoje, no momento zero, a gente não vai conseguir prever com exatidão, porque vai variar de acordo com o índice. Isso daqui, quando eu faço um empréstimo, via de regra, não tem um índice. A parcela é fixa. Agora no consórcio não, tem essa correção, que pode acontecer através da FIP mensalmente, ou pode acontecer através de um índice de preço. Daqui a pouco eu não quero utilizar a tabela FIP como referência, eu posso utilizar a inflação. Se a inflação tiver uma média de 5% ao ano, eu sei que todos os anos, 5% a minha parcela ela vai ser atualizada. Então eu comecei pagando 1.000, se aumentar 5% eu vou pagar 1.050 no ano seguinte. E assim por diante, né, até o final ali dos 60 meses, tá bom? Bom, eu vou só tirar esses 55 mil aqui. De novo, o consórcio, ele pode sim sair mais barato, mas tem que fazer uma análise, né, do prazo que está sendo pego. Geralmente, quanto maior o prazo, o consórcio ele tende a ser melhor. Porque o que acontece, tá? Aqui era 60 meses. Esses 60 meses, ele dividiu esses custos aqui, que era de 15%, em 60 meses. Se daqui a pouco, olha só, eu tô avançando aqui nos itens, mas eu acho que é importante para a compreensão de vocês, tá? A gente vai ver que o nosso consórcio ele começou com 200 pessoas, mas não necessariamente ele vai acabar com 200 pessoas. Tá? Pode ser que no terceiro, quarto mês, algumas pessoas desistiram desse consórcio. Vamos supor então que a gente está no mês, faltam ainda 56 meses, a gente está no quarto mês, faltam 56 meses. Tá? E desistiram 10 pessoas, a gente ficou com um grupo de 190 pessoas. Vocês concordam comigo que esse grupo de consórcio ele era para 200, então sobrou 10 vagas. Essas 10 vagas, pode ser que alguém queira entrar no grupo que já está em andamento. Ela pode? Ela pode. Só que se ela entrar num grupo que está em andamento, vocês concordam comigo que todo mundo vai ter que pagar 60 mil, que é o necessário para pegar a carta de crédito de 52.175 e pagar a taxa de administração da administradora. Então todo mundo tem que pagar 60 mil. Mas aquela pessoa que ela está entrando, faltando 56 parcelas, se ela começar a pagar R$1.000, ela vai ter pago 56 mil. Não está correto, ainda falta 4 mil. Então o que acontece? Quando a pessoa entra num grupo de consórcio que está em andamento, o custo, que seria os 60 mil, que vai ser o total que ela vai pagar, que é o valor da carta de crédito, mais taxa de administração, mais fundo de reserva e mais seguro, isso vai ser dividido em 56 meses. Para quem entrou no grupo 1, foi dividido em 60. Para quem entrar faltando 56, vai ser dividido em 56. Daí se a gente pegar aqui, ó, 60 mil dividido por 56, essa pessoa que entrar faltando 56 parcelas, ela vai ter uma parcela de 1.071. Ou seja, R$71 mais caro a parcela dela do que essas pessoas que começaram quando o grupo estava em andamento. Pior, se a pessoa entrar faltando 30 parcelas, ela pode? Pode, mas quando ela entrar faltando 30 parcelas, ela vai ter que dividir os 60 mil por 30. Ela vai ter que pagar uma parcela de 2 mil. Aquele pessoal que entrou lá no primeiro grupo, começou pagando uma parcela de 1.000. Essa daqui vai ter que pagar uma parcela de 2 mil. Todo mundo, apenas detalhe, tá pessoal? Estou desconsiderando o ajuste, aquele que eu falei para vocês, porque não tem como a gente prever. Então, pense que eu estou sempre pensando com os valores presentes, sem pensar no reajuste que está acontecendo, só para facilitar os cálculos, mas tem ainda mais a questão do ajuste. Então, a pessoa que entrar faltando 30 parcelas, ela vai pagar 60 mil. A pessoa que entrou no início do grupo vai pagar 60 mil. A pessoa que entrar faltando 5 parcelas, ela vai pagar 60 mil. Todo mundo vai pagar 60 mil nesse nosso consórcio, desconsiderando os ajustes que vão acontecer. Qual que é o detalhe? Quanto menos tu entrar faltando no grupo, entrar faltando 5 parcelas, por exemplo, tu vai estar dividindo o teu custo em 5 meses só. A tua taxa, se a gente tivesse uma taxa de juros, ela vai ser muito maior do que uma pessoa que está entrando lá. O custo efetivo da operação ele vai ser muito maior para quem está entrando faltando menos grupo do que a pessoa que está entrando lá no início do grupo. Porque ela vai dividir os 60 mil em 60 meses. O custo dela total vai ser mais barato do que quem está entrando em andamento. Tá? Então, isso são fatores que são considerados no consórcio para a gente analisar se o consórcio ele sai mais barato ou mais caro do que pegar um empréstimo. Tá?
E outro detalhe, quanto mais longo, e é o que eu estava falando para vocês, quanto mais longa a pessoa entrar, via de regra, melhor para o consórcio. Porque daí vai dividir em mais meses a taxa de administração. Se a gente fosse pegar um empréstimo, ia incidir juros compostos em mais meses e a gente ia ter um total que talvez até dobrasse o valor do que está sendo pego. Tranquilo, né? Bom, agora eu já expliquei um monte de coisa para vocês. Primeiro, vocês viram então que não precisa começar em 200 e terminar em 200. Podem ter pessoas que podem sair do grupo. Podem ter pessoas que vão entrar em um grupo em andamento. Se elas entrarem no grupo em andamento, elas vão ter que pagar os 60 mil, igual, só que vai ser dividido aí no número de parcelas restantes, tá? Bom, vamos continuar aqui então com a nossa lógica. A taxa de administração, que são os R$100 aqui, eles vão ser a remuneração da nossa administradora de consórcio. Isso a gente viu. Esses 850, que é o que está sendo utilizado para pegar a carta de crédito, eles vão ser guardados em um fundo, tal como aqui a gente viu, tá? Só que aqui, no primeiro mês, a gente teve um total de 5 mil. Aqui a gente tem 200 pessoas guardando 850. Esse total aqui ele vai ser maior, né? Porque vai ser 850 vezes 1000. Isso vai dar um total de... Vamos voltar para cá. Isso vai dar um total de 170 mil logo no primeiro mês. 170 mil eu consigo entregar 3 cartas de crédito. 52.175 é cada carta. Eu tenho 170 mil, eu consigo entregar 3 cartas de crédito logo no primeiro mês. Eu tenho 200 pessoas. Então, eu falei para vocês, a primeira carta de crédito, e eu coloquei o carrinho aqui para representar as cartas, a primeira carta de crédito vai ser entregue para uma dessas 200 pessoas, e eu vou colocar aqui, ó, mediante sorteio. Então vai sortear a cota da pessoa, se ela receber, beleza. Ela recebeu já no primeiro mês os 52.175, ela já pode ir hoje lá e comprar o carro dela. Não vai ter que esperar o fim do consórcio. Tá? Agora, as outras pessoas que não receberam no primeiro mês, elas vão ter que continuar pagando também o consórcio, assim como também quem recebeu vai continuar pagando o consórcio até o final do prazo e vai ter que esperar chegar a sua vez, através de sorteio ou através de lance. Renan, o que é o lance? Bom, agora a gente chega no lance, tá? Eu falei aqui que são 3 cartas de consórcio que podem ser utilizadas já no primeiro mês, que podem ser entregues para esse pessoal aqui. A primeira foi para o sorteio. A segunda, ela vai ser, ou ela pode ser, né, por lance, e que é o comum, tá? O que é o lance? O lance é o seguinte, galera. Eu não falei para vocês que todo mundo tem que pagar 60 mil reais nesse nosso grupo de consórcio até o final do prazo do consórcio? Falei. O lance é aquela pessoa que ela chegou hoje e ela não quer esperar pagar os 60 mil até o final, por exemplo. Ela já quer chegar hoje e quer dar 15 mil para antecipar o que ela tem para pagar. Ela pode? Pode. Na verdade, quando ela faz isso, ela faz através de um lance. Ela dá esse lance de 15 mil reais, que é o valor que ela está antecipando dos 60 mil, para tentar ganhar a carta de crédito naquele mês. Porque é como se o consórcio ele beneficiasse aquelas pessoas que estão antecipando os valores. Quem der o maior lance, ou melhor, quem antecipar mais o valor a ser pago no consórcio, vai receber a carta de crédito também, de acordo com as condições do grupo. Vamos supor que essa pessoa aqui, ela deu 15 mil reais, né? 15 mil reais de 60, deixa eu fazer a conta aqui, 15 mil de 60, isso dá 25%. Então vamos supor que esse lance aqui, ele foi de 25%. Tá? Isso significa que a pessoa, ela deu um lance de 15 mil. E ainda a gente vai supor que esse foi o maior lance. Então essa pessoinha aqui, ela deu 15 mil que ela antecipou dos 60 mil. Tá? Ao invés de daqui para frente ela ter que pagar mais 50, mais 59 mil, mais 58 mil, ela já antecipou 15, ela só vai ter que pagar a diferença daqui em diante. Como ela foi a pessoa que deu o maior lance, foi a pessoa que mais antecipou as parcelas, ela vai receber esse prêmio de receber a carta de crédito já nesse primeiro mês. E ela vai, então, receber a carta de crédito sem ter participado do sorteio. Mas percebam, a primeira foi para o sorteio, a segunda foi para o lance. A gente ainda pode pagar uma terceira carta de crédito. Bom, o comum é que a terceira carta de crédito vá para o segundo maior lance. Vamos supor que uma pessoa aqui ela deu um lance de 12 mil. 12 mil corresponde a 20% de 60 mil. Então, essa outra carta de crédito, ela foi um lance de 20%. Também vai levar o veículo no primeiro mês, porque foi o segundo maior lance. E se a gente tivesse 4 cartas que a gente pudesse dar aqui,
Aí seria o primeiro maior lance, o segundo maior lance e o terceiro maior lance. Porque a primeira carta de crédito ela vai por sorteio. A gente vai ver que isso aqui é uma regra, tá? Mas notem que não é apenas um lance, não é apenas o maior lance que vai levar a carta de crédito. Se o nosso grupo de consórcio ele tiver condições de entregar várias cartas de crédito no mês, nós vamos ter várias pessoas que vão ser contempladas já no primeiro mês. Esse receber a carta de crédito a gente chama no consórcio de ser contemplado, de receber os 52.175 e já poder ir lá comprar o veículo, tá? Tranquilo, né? Lance, percentual. E outro detalhe, tá? Quando a pessoa ela faz essa antecipação de valores, isso vai diminuir o número de parcelas que ela tem a pagar? Pode ser. É uma possibilidade. Ela pode pegar, ela está antecipando 15 mil. Ao invés de ter que pagar mais 60 parcelas, ou mais 55 parcelas, ela vai pagar só mais 40 parcelas, por exemplo. Porque ela antecipou 15 parcelas. É uma possibilidade. Agora, outra possibilidade que ela tem, tá? Ao invés de diminuir o número de parcelas, ela pode diminuir o valor das parcelas. Se ela está pagando R$1.000, né? E ela antecipou 15 mil, mas ela quer continuar pagando o mesmo número de meses, para essa conta fechar, as parcelas elas vão ficar menores. Ao invés de pagar R$1.000 daqui em diante, ela vai pagar R$700. Então ela tem essa possibilidade. Ou ela diminui o número de parcelas que faltam a ser pagas, ou ela diminui o valor da parcela, tá? Assim, como eu atendo varejo, por exemplo, atendo mais segmento de baixa renda, quando a gente faz um consórcio, a maioria das pessoas, elas escolhem baixar o valor da parcela, porque fica mais fácil para quando elas vão pegar o veículo, elas têm que passar por uma análise de crédito, e aí não pode comprometer um valor X da renda delas. Aí nesse caso, como baixa o valor da parcela, fica mais fácil para ela passar por essa análise de crédito, porque o valor de parcela dela vai ficar menor. Mas se ela quiser, ela pode escolher reduzir o número de parcelas. Beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui, e senão a gente vai adiante, tá? Mas é isso, só destacando, tá? Que aqui a gente tinha 3 cartas de crédito, que a gente conseguia entregar, porque no primeiro mês foi juntado 170 mil. Se no segundo mês 100 pessoas desistirem, a gente só vai conseguir arrecadar 85 mil. Aí eu não vou conseguir mais entregar 3 cartas de crédito, eu vou conseguir entregar uma carta de crédito só. Daí vai ter que ser por sorteio, tá? Detalhe, o número de cartas de crédito que a gente consegue entregar é o valor aqui que está sendo guardado no fundo. Então nesse primeiro mês aqui foi 170 mil. Se a gente pegar aqui, ó, 52.175 e multiplicar isso daqui por 3, dá 156.525, ou seja, desses 170 mil vai sobrar aí um tanto, né? Vai sobrar 14 mil mais ou menos, 13 mil e alguns quebrados. Esses 13 mil que sobraram aqui, que não foram entregues, eles vão acumular para o segundo mês. E aí pode ser que no segundo mês entregue 4 cartas de crédito. É isso, o número de cartas de crédito naquele mês depende do valor que tem no fundo, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai avançar em alguns conceitos relacionados a consórcio e sempre que precisar eu vou voltar aqui para essa tela para a gente entender a dinâmica, tá? Mas eu já expliquei muita coisa aí de consórcio. Tá? Bom, a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração. Não está aqui? Está aqui, taxa de administração vai para ela. A título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, esquece esse bem, deixa eu só colocar o meu, bem como o recebimento de outros valores expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcio serão realizados pelo Banco Central. Então, quem é o responsável por fiscalizar esse ambiente aqui de consórcios é o Banco Central do Brasil, não é a CVM, Banco Central do Brasil. Contrato de consórcio. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão é um instrumento plurilateral de natureza associativa, cujo escopo é a constituição do fundo pecuniário. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão implicará a atribuição de uma cota de participação no grupo, numericamente identificada nela caracterizado o bem ou serviço. Tá? Então, quando a pessoa ela entra no grupo de consórcio, ela vai fazer isso através do contrato de participação, que tem aquela natureza plurilateral, participação. Quando ela adere ao contrato de participação, ela vai receber uma cota, e nessa cota vai estar identificado o bem aqui, que é referência dessa carta de crédito. Tá? Tranquilo. Deixa eu só apagar... Não, é a vírgula que eu coloquei. Tá?
Agora a gente vai aqui. Constituição. Considera-se constituído o grupo de consórcio com a realização da primeira assembleia. Isso é importante, tá? Que será designada pelo administrador de consórcio quando houver adesões em números e condições suficientes para assegurar a viabilidade econômica do empreendimento. O que seria a assembleia? A assembleia é uma reunião que acontece aí com a administradora de cartão de crédito e os consorciados, ainda que não presencialmente, né? Mas nessa assembleia aí são determinadas muitas coisas. Por exemplo, o bem que vai ser utilizado como referência para a carta de crédito, o valor da carta de crédito, o valor da correção. Os sorteios, eles vão ser determinados em assembleia. Os lances, os maiores lances, quem vai receber a carta de crédito, quem vai ser contemplado, isso vai ser determinado em assembleias. Geralmente, as assembleias elas são mensais. E dentro ali do período da assembleia, é ali que o consorciado ele vai poder dar o lance dele para ver se ele vai ser contemplado, tá? Bom, a primeira assembleia é a condição necessária para que o consórcio ele tome forma. E ele só vai tomar forma quando tiver número de pessoas suficientes aqui para viabilizar o consórcio, para ter dinheiro suficiente para conseguir contemplar as pessoas. Caso contrário, ele não vai funcionar. Então, o consórcio, todo mundo tem que participar ali do contrato de participação, mas para o consórcio ele efetivamente começar só depois aí da primeira assembleia. Voltando. O grupo deve escolher na primeira Assembleia Geral Ordinária, porque a gente tem assembleias ordinárias e também extraordinárias. A primeira ordinária é essa daqui, né? Bom, o grupo deve escolher na primeira Assembleia Geral Ordinária até três consorciados que o representarão perante a administradora com a finalidade de acompanhar a regularidade de sua gestão, com mandato igual à duração do grupo, facultada a substituição por decisão da maioria dos consorciados na Assembleia Geral. Então, na primeira Assembleia Geral Ordinária, até 3 consorciados, ou seja, até 3 dessas pessoas aqui, elas vão formar ali um grupo, né, que vai ter um mandato de acordo com o prazo de duração do contrato, para ver se, de fato, por exemplo, os sorteios eles estão sendo acontecidos de forma aleatória, se a administradora não está favorecendo ninguém, se os lances também, eles vão verificar aqui se tudo está de acordo com o regramento. São consorciados do grupo que vão estar ali com esse mandato de até 60 meses. Detalhe que eles podem ser substituídos, tá? Tá aqui, ó. Com a finalidade de acompanhar a regularidade de sua gestão, com mandato igual à duração do grupo facultado, tá aqui, ó, a substituição por decisão da maioria dos consorciados em Assembleia Geral. Falando especificamente da Assembleia, a Assembleia Geral Ordinária será realizada na periodicidade, geralmente é mensal, né, falei para vocês, prevista no contrato de participação do grupo de consórcio, por adesão e destina-se à apreciação das contas prestadas pelo administrador e à realização das contemplações, por sorteio e por lance. A Assembleia Geral Extraordinária, que não é aquela que acontece na periodicidade prevista no contrato, né, mas acontece de forma extraordinária, é convocada pela administradora, por iniciativa própria ou por solicitação de 30% dos consorciados ativos do grupo, para deliberar sobre quaisquer outros assuntos que não esses daqui, a prestação de contas e a realização de contemplações. Quem convoca, e eu vou destacar aqui, é a administradora, mas ela pode convocar por solicitação de até 30% dos consorciados ou por iniciativa própria. Tá? A cada cota de consorciado ativo corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, que serão tomadas por maioria simples. Então, sempre que precisar, por exemplo, daqui a pouco tomar uma decisão lá no consórcio, os consorciados eles têm direito a voto, porque eles participam desse grupo. Né? Cada cota que tem lá, né, vai corresponder a um voto nas assembleias. Tá? Contemplações. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição do bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas no caso dos consorciados excluídos. Marquem isso daqui, tá? Restituição das parcelas pagas no caso dos consorciados excluídos. Notem que a primeira definição de contemplação até a gente já trabalhou, né? Que é quando a pessoa ela recebe o valor da carta de crédito para poder comprar o veículo, para poder comprar a moto, para poder comprar o veículo, para poder comprar o imóvel, para poder comprar o serviço. Essa é a definição mais comum. Mas a contemplação ela também abrange essa restituição das parcelas pagas para quem foi excluído do consórcio. Eu não falei para vocês que no primeiro mês, pode ser que ele comece com 200 pessoas, mas não necessariamente ele vai terminar com 200 pessoas, no exemplo que eu coloquei ali para vocês. Se no segundo mês desistir 10 pessoas, elas vão ser excluídas do consórcio.
Só que esse valor que elas pagaram de R$1.000 no primeiro mês, ele não fica no vácuo, né? Elas vão receber de volta esses R$1.000 aqui, porque elas deixaram o consórcio, elas vão receber de volta. Só que elas só vão receber de volta em um determinado prazo. Pode ser que elas não recebam logo no segundo mês, pode ser que elas recebam no terceiro, no quarto, no quinto mês, de acordo com a viabilidade econômica do consórcio, de ter o dinheiro para pagar. Quando elas receberem esses R$1.000 que elas pagaram e não vão usufruir de acordo com o consórcio, isso vai ser uma contemplação também, mas não da carta de crédito, vai ser uma contemplação das parcelas que foram pagas e agora estão sendo restituídas. Tranquilo. A contemplação ela ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo do consórcio por adesão. Tá? Tranquilo. É admitida a contemplação em grupos de consórcio por meio de lance embutido. Vamos explicar o lance embutido, tá? Então, de novo, a contemplação ela ocorre por meio de sorteio ou por meio de lance. É o que eu coloquei para vocês. O que seria um lance embutido? Vamos ali para o nosso primeiro exemplo. Eu não falei que o cara ele tinha R$15.000 para dar de lance? Falei. Ele deu R$15.000 de lance, isso corresponde a 25% do valor total pago. Ele foi a pessoa que deu o maior lance e ele recebeu a carta. Show, tranquilo. Vamos supor que ele não tinha R$15.000. Vamos supor que ele tinha a metade disso. Vamos supor aí que ele tinha 7.500. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Vamos supor que o cara tinha 7.500. Esse é o valor que ele tem para dar de lance. 7.500 de 60.000, isso daqui é metade de 15.000. Se 15.000 era 25%, então 7.500, isso daqui dá 12,50%. Vamos supor que o terceiro maior lance aqui teria sido também de 20%. Só a título... que ficou igual, né? Mas vamos colocar que teria sido de 15%, então. Deixa eu voltar aqui. 15%. Esse daqui seria esse daqui, ó. Primeiro maior lance, 25, depois 20, depois 15. Bom, só teria o de 20, o de 25 e o de 20, né? Porque o terceiro aqui não teria valor suficiente para pagar para ele, então ele não teria recebido. Agora, se esse primeiro cara aqui, né? Ele não tem os 15.000, mas ele tem 7.500. Isso dá 12,5. Eu pergunto para vocês, se essa primeira pessoa aqui que deu 25%, se ela não tivesse dado lance, quem teria dado o maior lance teria sido essa pessoa aqui que deu 20%. Ela viria para cá, e aquela pessoa que deu os 15%, que não foi contemplada, porque não tinha carta de crédito, se não existisse a pessoa que deu 25%, ela seria contemplada com o segundo maior lance. Beleza. Esse cara que teria 12,5% para dar de lance, que seria só 7.500, ele não iria conseguir entrar, porque já teriam sido feitas as contemplações. Mas ele pode fazer o tal do lance embutido. O que é o lance embutido? Ele tem 7.500, ele vai poder pegar do valor da carta mais 7.500 para complementar com o lance dele. Então, ele tem 7.500, eu vou colocar aqui ó, de novo, ele tem 7.500, certo? Ele pode pegar mais 7.500 do valor da carta. Ele vai retirar esses 7.500 daqui, ó, da carta de crédito. Ao invés da carta ser 52.175, a carta vai passar a ser, vou fazer a diferença aqui na calculadora bem rapidinho, 152.175 menos 7.500, isso vai dar 46.675. Tá? Ele vai retirar então 7.500 do valor da carta. 7.500 é dele, 7.500 é da carta, ele está dando da mesma forma um total de 15.000. Então o lance dele ainda vai ser de 25% e ele vai ser contemplado. A diferença agora é que ele está usando 12,5% dele e mais 12,5% do valor da carta. Só que quando ele ser contemplado, ele não vai receber 52.175, ele vai receber 46.675. Então ele vai receber menos. Mas por que isso daqui não é tão interessante? Quer dizer, é interessante, né? É interessante primeiro porque ele vai ser contemplado já no primeiro mês. Mas tem um fator que não é tão interessante. Qual que é o fator que não é tão interessante? Não sei se vocês notaram, tá? Mas eu falei aqui que o total a pagar é 60.000. Como a taxa de administração é 10%, na verdade, a gente tem o seguinte. Esses 10% aqui, eles vão corresponder ao total que está sendo pago, vai ser R$6.000. Que corresponde aí a 10% de 60.000. Então, nesse nosso grupo aqui, as pessoas estão pagando R$6.000 a título de taxa de administração. Tá? Tem o percentual do fundo de reserva, tem o percentual do seguro, mas de taxa de administração é 6.000, por exemplo.
Ele está pagando 6 mil porque a carta de crédito é de 52.175. Se ele fosse pegar uma carta de crédito que fosse de 46.675, ao invés de pagar 6 mil de taxa de administração, ele pagaria, por exemplo, 5 mil. Mas aqui, ele está utilizando uma carta de 52 para receber 46, ele está dando lance embutido. Então ele está pagando 6 mil de taxa de administração e recebendo só 46 mil. Não sei se vocês perceberam, mas ele está pagando uma taxa de administração para 52 e está recebendo 46. Está aumentando o custo efetivo dele. Seria mais econômico se ele fizesse uma carta de 46 mil e não desse lance embutido, porque daí ele pagaria taxa de administração sobre 46. Mas aí talvez ele não fosse contemplado. Então percebam que o lance embutido ele é legal, porque o cara ele vai poder dobrar, por exemplo, o valor de lance que ele está dando. Se ele está dando 15% de lance de recurso próprio, ele vai poder colocar mais 15%, por exemplo, em lance embutido. E isso vai fazer com que o valor dele seja de 30%. É mais fácil de ele ser contemplado, porque ele está dando um lance maior. Mas, em compensação, ele vai receber um valor de carta de crédito menor e ele vai estar pagando uma taxa de administração sobre um valor que ele não pegou. Tá? Então, a operação em si fica mais cara. É isso. Outro detalhe, quando ele dá o lance também, que ele está antecipando as parcelas, é como se ele estivesse entrando em um grupo que está em andamento. O custo efetivo dele também vai ser maior, tá? Porque ele está, teoricamente, se ele deu 15 mil aqui e está pagando taxa de administração sobre 52.175, é que esses 15 mil que ele tem hoje, ele não precisaria estar financiando. Mas ele está financiando, né? Porque ele ainda continua com a carta de 52.175. Aí, pessoal, eu avancei um pouquinho a mais nos tópicos, mas assim, é só para vocês entenderem que o lance embutido, ele tem essa penalidade, porque o cara vai continuar pagando taxa de administração sobre um valor maior do que ele está pegando. Tá? Bom, esse é o lance embutido, é usar o valor da carta, isso vai reduzir o valor da carta, mas vai aumentar o lance dele. Tem que ser necessariamente 50%? Não, pode ser outros percentuais, mas o usual que a gente vê acontecer é 50%. Tá? Existe um limite, né, mas pode ser menos que 50%. Bom, voltando para cá. É admitida a contemplação em grupos de consórcio por meio de lance embutido. Agora ficou claro. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo. Eu falei isso para vocês, né? Tem que ter dinheiro suficiente para fazer as contemplações. Para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado. E também tem que ter existência de recursos para fazer a restituição dos excluídos. Também a gente falou isso agora há pouco. A contemplação por lance somente pode ocorrer depois de efetuadas as contemplações por sorteio, ou se estas não forem realizadas por insuficiência de recursos do grupo de consórcio. Então vamos voltar para cá. Lembra que eu falei para vocês que a de sorteio ela vai acontecer? Sim. Se o fundo tiver dinheiro para contemplar, a primeira contemplação ela vai ter que ser por sorteio, para depois acontecer as de lance. Vamos supor que o fundo não tenha dinheiro para entregar nenhuma carta. Se alguém for lá e der um lance, que seja o suficiente, algumas pessoas deram um lance o suficiente para que ocorra uma contemplação, aí vai ser uma hipótese que a gente vai poder ter uma contemplação sem o sorteio. Mas via de regra, primeiro o sorteio e depois as contemplações por lance. Tá? O crédito a que faz o jus consorciado contemplado será o valor equivalente ao bem ou serviço indicado no contrato. É o carrinho lá, né? Ele recebe o valor de crédito que está equivalente ao bem, vigente na data da Assembleia Geral Ordinária de Contemplação. O crédito será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que for colocada à disposição até sua utilização pelo consorciado contemplado. Então, vamos supor o seguinte, essa pessoa aqui, ela foi sorteada, né? Ela recebeu o valor de 52.175. Eu pergunto para vocês, ela precisa ir hoje comprar esse carro? Não. Ela precisa ir até mês que vem comprar esse carro? Não, ela pode comprar daqui a algum tempo, ela não precisa comprar imediatamente quando ela recebeu o valor. Enquanto ela não comprar esse valor aqui, ele vai ficar aplicado, rendendo alguma coisinha. Qual o valor que vai ficar aplicado? Os 52.175, tá bom? A gente vai ver que depois o fundo aqui também fica, mas os 52 mil que não foi utilizado ainda para comprar o veículo, ele vai ficar aplicado, para não perder valor justamente, né? Rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período em que ficar aplicado. O que pode ser objeto do grupo de consórcio? Bens ou conjuntos de bens móveis. Carro, moto, caminhão, trator, bens imóveis, casa, apartamentos, serviços ou conjuntos de serviços. É aquela ideia que a gente falou no início da aula. Aplicação dos recursos. Os recursos dos grupos de consórcio coletados pelas administradoras, isso aqui é importante, isso aqui não se fala muito, devem obrigatoriamente ser depositados em banco múltiplo com carteira comercial, banco comercial ou caixa econômica. Quais são os recursos dos grupos? É justamente
esse fundo aqui, ó. Né? Porque eu falei, inclusive, que isso daqui pode sobrar de um mês para o outro. Então, esses 170 mil, eles não ficam na mão da administradora de consórcio. Né? Até porque não é dela esse dinheiro. O que é dela é a taxa de administração, mas esse dinheiro aqui não é dela. Então, eles têm que ficar depositados em banco múltiplo com carteira comercial, banco com carteira comercial ou então a Caixa Econômica. Tá? Voltando para cá. Quase no fim, tá, galera? A respeito do fundo de reserva, que pode ou não, né? É facultada a constituição do fundo de reserva, cujos recursos somente podem ser utilizados para cobertura de eventual insuficiência de recursos do fundo comum, ou seja, faltou dinheiro para a contemplação, dá para utilizar, por exemplo, o fundo de reserva. Pagamento do prêmio de seguro pela cobertura de inadimplência de prestações de consorciados contemplados. Ou seja, o cara não está fazendo o pagamento daquele seguro, então dá para utilizar o fundo de reserva para isso. Pagamento de despesas bancárias de responsabilidade exclusiva do grupo. Pagamento de despesas e custos de adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais com vistas ao recebimento do crédito do grupo. Contemplação por sorteio, desde que não comprometida a utilização do fundo de reserva para essas demais finalidades. Tá? Então ele pode utilizar até para garantir a contemplação por sorteio, desde que não prejudique isso daqui. E grupo em andamento. O consorciado que for admitido em grupo em andamento, lembrem, né, que eu falei que a pessoa ela pode entrar num consórcio que já está em andamento, tranquilo. Ela deverá realizar o pagamento integral das obrigações no prazo remanescente para o término do grupo. Então é aquela situação, né? Eu falei que todo mundo vai ter que pagar um total de 60 mil, certo? Esse é o total que todo mundo vai pagar. Se a pessoa entrar faltando 60 parcelas, ela vai dividir 60 mil em 60 meses. A parcela dela vai ser os R$1.000 que a gente viu lá no início do conteúdo. Se ela entrar faltando 45 parcelas de 60, ela vai dividir 60 mil. Isso aqui dividido por 60, não, desculpa. Por 45. Isso daqui vai dar um total de... Tem que fazer a conta aí, peraí. 60... 45, isso daqui vai dar um total de 1.333 com 33 e lá vai. Tá? Então percebo que quanto menos parcelas faltar, maior vai ser o total. O maior vai ser o total? Não. Maior vai ser a parcela dela, porque o total sempre vai ser 60 mil. Tá, galera? Terminamos assim, então, a aula de consórcio. Bastante detalhezinhos, mas eu acho que eu expliquei aí tudo que pode aparecer em prova. Claro, né? A gente não tem como explicar exatamente tudo. Alguma coisa fora disso aqui, se a banca quiser complicar muito, ela pode cobrar. Mas eu acho que, na medida aí do plausível, a gente viu o que a gente precisava ver. Grande abraço aí a todos vocês e até uma próxima aula.